Então a minha intenção hoje, o Espírito colocou no meu coração, é estarmos orando mais, orando mais. Deus quer contemplar a necessidade de cada um de nós. Essa semana o Davi foi fazer vários exames, uma pálpebra do olho direito ou esquerdo dele caiu e não está se levantando. E os médicos, a médica que examinou não conseguiu ainda localizar, não conseguiu entender o que está acontecendo. Pode ser uma situação espiritual. Então hoje nós vamos estar orando pelo Davi, né, nesse propósito. Nós temos que buscar a Deus com fé, irmãos, crendo que Ele é poderoso para fazer coisas grandes nos dias de hoje. Eu penso assim, todos os nossos cultos, a gente é bem servido na palavra, sim ou não, irmãos? A palavra de Deus vem até nós, mas hoje que nós muitas vezes precisamos orar mais, entrar mais na dimensão da ministração da cura, entrar mais na dimensão de buscar a Deus e dizer: Senhor, aqui nós estamos carentes da tua visitação, estamos carentes da tua cura, estamos carentes do teu milagre. Às vezes falta isso em nós. Nós, como povo de Deus, às vezes estamos meio que acovardados na fé em relação a isso. Irmãos, às vezes a gente pega demais aquela pregação de que nós não devemos pedir para Deus, mas às vezes a gente precisa pedir, sim. Às vezes nós precisamos pedir para Deus restaurar, para Deus curar, para Deus entrar com vitória na nossa vida. Eu não estou aqui pregando um evangelho de interesse. Eu estou aqui pregando um evangelho em que primeiro a gente tem que ter comunhão com Deus, mas nós temos comunhão com Deus, amém, igreja? Mas como filhos nós também precisamos pedir ao nosso Pai o que nós precisamos. Então você não pode chegar aqui acanhado, você não pode chegar aqui com medo, né, de buscar a Deus nesse sentido. E quando eu olho aqui para Jairo, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 32: e ele olhava em redor para ver o que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. 3 coisinhas só, irmãos, antes de nós estarmos orando. 3 coisinhas só que eu observo na vida de Jairo, que nos ensina sobre o Cristo que cura, que restaura, que faz milagres na nossa vida. Nós muitas vezes, com pessoas que precisamos demonstrar a nossa fé, a exemplo do que aconteceu com Jairo, nós precisamos entender que o nosso sucesso ou o nosso fracasso com Deus não depende das coisas ruins que nós estamos passando, mas em como nós reagimos às coisas ruins que nós estamos passando. O problema não está no fato de nós estarmos passando por situações ruins, mas é como nós reagimos a elas. Porque, irmãos, se as mesmas situações ruins que vêm para a minha vida, vêm para a vida do Vitor, chegam a mim e chegam a ele e nos abatem, o Vitor, ele aceita e fica com aquela situação e não busca. Mas eu me levanto e falo: não, eu vou buscar Deus, vou buscar Deus, eu tenho um Deus, Ele pode resolver isso para mim, eu não vou me entregar. Aí o que acontece? Pela minha disposição de buscar a Deus, de acreditar em Deus, de entender que aquela situação chegou na minha vida, mas ela não precisa ficar na minha vida, Deus age na minha vida e deixa de agir às vezes na vida do Vitor da mesma forma. Não porque Deus me ama mais ou ama ele menos, mas porque eu tive coragem de demonstrar a minha fé, buscando a Ele, para que Ele pudesse resolver aquela situação. Porque Jesus não curou todos os enfermos quando Ele veio. Curou, irmãos? Não, Ele não curou todo mundo,
Mas eu vejo que aqueles que o buscaram, eles ficaram registrados nas páginas da Bíblia. E Jairo foi uma dessas pessoas. Talvez muitas pessoas viveram o que Jairo viveu. Talvez outros pais enfrentaram a mesma situação que Jairo enfrentou. Só que Jairo, ele reagiu de uma maneira que trouxe a ele a vitória e o sucesso que Deus queria lhe dar. Ele agiu na fé. Eu quero dizer para você, querido, Deus não tem compromisso com o que você sente, Deus tem compromisso com o que você crê. Deus está preocupado com o que você sente ou deixa de sentir. Deus está preocupado com o que você crê que Ele pode fazer, porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus, Ele te convida todos os dias a exercitar a sua fé, a exercitar a sua fé, a exercitar a sua fé. E Jairo, irmãos, ele olhou para aquela situação, que chegou na sua casa, sua menina ficou enferma, mais adiante ela morreu, mas ele estava buscando ao Senhor. Com toda aquela situação acontecendo, com toda aquela situação de doença, de enfermidade, de morte, mas ele se levantou e foi ao encontro de Jesus. Ele passou por cima das barreiras que estavam dentro dele, barreiras que estavam em torno da sua vida. Ele era vamos dizer assim, um líder da sinagoga. Via de regra, ele jamais poderia buscar a Jesus, porque ele, costumeiramente, ele se reunia com aqueles que desciam a lei em Jesus. Costumeiramente, ele se reunia com aqueles que diziam: esse Jesus é um charlatão, esse Jesus é um impostor, esse Jesus aí, ele está apenas criando um movimento, daqui a pouco vai passar. Ele se reunia com essas pessoas. Só que agora ele estava lá, aos pés de Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus com certeza sabia que Jairo, em muitos momentos, conviveu com aqueles que o julgaram, que o criticaram, que de alguma maneira suspeitaram ou duvidaram de quem ele era. Só que em nenhum momento Jesus deixou que essas situações fossem um empecilho para que ele pudesse ajudar Jairo. Às vezes nós precisamos entender que Deus, Ele não age, graças a Deus que Ele não age para a nossa vida como nós agimos ou agiríamos com aqueles que muitas vezes falam mal de nós, com aqueles que muitas vezes nos criticam, com aqueles que muitas vezes nos apontam. Jesus não age assim. Ele olhou com amor para aquele homem, como Ele olha com amor para cada um de nós que está aqui nessa noite. Ele olha para você com amor, Ele olha para a sua necessidade com interesse de atender, de agir dentro da sua necessidade, porque Ele tem uma aliança com você e você tem uma aliança com Ele. O problema não são as coisas ruins que acontecem na nossa vida, o problema é como nós reagimos às coisas ruins que acontecem na nossa vida. Se nós simplesmente aceitarmos, às vezes nós vamos ficar com aquela situação, porque simplesmente aceitamos, permitimos, deixamos que aquela situação faça parte da nossa vida. Mas se nós nos levantamos em fé e buscamos em Deus uma solução, queridos, a possibilidade de nós sairmos da presença de Deus com a solução na mão é grande. Deus tem solução para você nessa noite, amém? Fala para o seu irmão aí: Deus tem solução para a sua vida hoje. Você tem que acreditar nisso, que Deus tem solução e Ele tem prazer em entregar isso para você. O propósito da busca, queridos, ainda está vigente para os dias de hoje. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jesus ainda diz assim: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, para Deus agir, Ele precisa que a gente haja primeiro, muitas vezes. Às vezes o agir de Deus tem que ser uma resposta a uma busca que tem que partir de nós. O próprio Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Senhor, eu estou cansado e oprimido. Cansado e oprimido, você tem que me buscar. É isso que o Senhor está falando.
Não é porque você está cansado, não é porque você está oprimido que eu vou aí. Você tem que me buscar. Vinde a mim. O convite continua sendo estendido para você, cansado, oprimido, abatido. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Jairo nos ensina que, irmãos, a gente não perde por buscar a Deus. A gente perde por não buscar. A gente perde por não estar na presença de Deus. Segundo, Jairo nos ensina, irmãos, que é preciso caminhar com Jesus, mesmo quando ele ainda não fez nada a respeito do meu problema. Vou repetir, é preciso caminhar com Jesus, mesmo que ele ainda não tenha feito nada acerca do meu problema. Todos nós temos que caminhar com Jesus, independente do que ele está fazendo ou está deixando de fazer. Puxa, pastor, mas aquele problema lá em casa ainda continua. Aquela situação na vida do meu filho está lá ainda. Aquele problema no meu casamento, estou me deparando com ele ainda. Aquela enfermidade, ainda estou carregando ela. Então continue caminhando com Jesus. Continue caminhando com Jesus. Está doendo? A enfermidade está te incomodando? O problema familiar está lá te importunando? Caminha com Jesus. Caminha com Jesus. Jairo teve que caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, ele viu Jesus curar outras pessoas. Apareceu uma mulher lá com fluxo de sangue, de repente, do nada, né? E tocou na orla de Jesus, do manto de Jesus. E aí, tipo assim, a caminhada parou. Quando você quer algo de Deus e de repente tudo para, não dá uma angústia, irmãos? Sim ou não? Você está esperando algo de Deus, as coisas estão indo numa certa velocidade, mas de repente você sente que ao invés da situação avançar, tudo para. E aí o que acontece? O seu coração é tentado a desanimar, o seu coração é tentado a julgar, o seu coração é tentado a se revoltar. Por quê? Porque as coisas pararam. As coisas deveriam estar andando, mas de repente parou. E Jesus parou. Por quê? Porque tinha uma mulher no meio do caminho que precisava ser curada. E aquela mulher foi curada. E aí, mais uma vez, nós vemos o que? A busca e a resposta de Deus para atender aquela busca. A busca de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue. Irmãos, para mim essa mulher é meio que extraterrestre, né? Porque eu não imagino como é que uma mulher que há 12 anos está sangrando consegue continuar viva, né? Eu não sei como explicar isso, não sei como entender essa situação, mas o fato é que essa mulher já era um milagre, só o fato dela estar viva. Eu vejo que tem mulheres aí que ficam uma semana aí, naquele período da menstruação, quase morrem, né? Agora imagina uma mulher, 12 anos, tendo esse tipo de situação, considerada impura, não podia conviver com as outras pessoas em sociedade. Por quê? Porque ela era considerada impura. Então, além do mal físico, ela ainda carregava o mal emocional, a tristeza emocional, porque as pessoas olhavam para ela como uma mulher impura. Por quê? Por causa do seu fluxo de sangue. Mas mesmo assim, aquela mulher foi lá, tocou na orla do manto de Jesus e saiu dali curada. Um monte de gente, uma multidão de pessoas tocando em Jesus, mas ela tocou de uma maneira diferente. Ela fez o que todo mundo estava fazendo de uma maneira diferente. Todo mundo pode cantar para Deus, mas você pode cantar de uma maneira diferente. Todo mundo pode orar, mas você pode orar de uma maneira diferente. Todo mundo pode estar buscando a Deus dentro da igreja, mas você pode buscar de uma maneira que a atenção de Deus sobre a tua vida vai vir de uma maneira diferente. Isso, irmãos, mostra como que a disposição da nossa busca, do nosso coração, influencia no resultado daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu penso sempre assim, irmãos, que no meio de um ambiente onde muitos estão distraídos com tantas coisas, e aquilo que deveria ser o foco da atenção não está sendo, muitas vezes
Quem está ali está deixando de receber, por quê? Porque nós estamos tão distantes, tão divagando em várias direções, que a gente não consegue receber aquilo que Deus quer entregar. Foco. Você tem que ter foco naquilo que realmente você tem que dar valor, e o valor tem que ser dado ao nosso Deus, à sua palavra, ao seu agir. Mas Jairo para, e naquele momento eu fico imaginando que desânimo bate, tristeza bate, preocupação bate, mas ele continua andando com Jesus. Qual é a sua missão, querida? Andar com Jesus. Andar com Jesus. A sua segurança, a sua vitória, o seu sucesso depende de andar com Jesus. Andar como um discípulo, andar como alguém que teme a sua vontade, andar como alguém que tem compromisso com aquilo que ele deseja. Ande com Jesus. Jairo nos ensina que precisamos andar com Jesus, mesmo que ele não tenha feito nada pelo nosso problema. Mas Jairo também nos ensina, irmãos, que a gente precisa continuar crendo na mudança, quando aparentemente o pior já aconteceu. O que era o pior? A filha dele ter morrido. Estava doente. De repente chegou alguém e falou: desiste. Ela morreu. Naquele momento ele poderia ter dito assim: lutei, busquei, batalhei, mas não tem mais jeito, vou desistir. Só que naquele momento, irmão, Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E naquele momento Jairo teve que escolher entre a palavra de Deus e a palavra daqueles que estavam sendo influenciados pela incredulidade. E ele ficou com a palavra de Deus, e ele caminhou com Jesus, crendo no que Jesus disse: não temas, crê somente. E lá na frente, quando Jesus entrou na sua casa, a sua filha foi trazida de volta à vida. Ele confiou no Senhor quando todos haviam se entregado à derrota, quando todos haviam já abandonado a esperança de vitória. Jairo continuou crendo na vitória e continuou firme na palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, queridos, vamos continuar firmes nessa palavra. Deus tem compromisso com ela. Todo mundo pode dizer para você que não vai dar. Se Deus disser para você que vai, as coisas vão acontecer, porque a palavra que prevalece é a de Deus e não a dos homens. A palavra que prevalece é aquela que vem do Senhor e não aquela que vem dos homens. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Deus é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. Fique em pé, vamos estar orando nesse momento. Eu quero que